Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês a respeito do cansaço e do descanso. Nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa correria, nas nossas obrigações e nos nossos afazeres, nos encontramos cansados. Eu tenho certeza que do menor ao maior que aqui está nesta noite, todos têm um motivo específico para o cansaço. Um trabalhou demais, o outro não trabalhou, mas está com a mente cansada, está com a sua mente sobrecarregada, está preocupado com alguma coisa, está afadigado com alguma coisa. Até mesmo uma criança pode estar cansada por causa das suas atividades e das suas obrigações no dia a dia. Mas Deus, através do seu Espírito, diz para nós: descansa, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hebreus, capítulo 4, do versículo 8 em diante, diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O livro de Hebreus, ele fala sobre a excelência da nova aliança em Cristo. O livro de Hebreus fala do sacrifício de Cristo e do poder da nova aliança. Na antiga aliança, o sacerdote oferecia o sacrifício. E no seguinte ano, no ano posterior, ele tinha que voltar e oferecer outro sacrifício. Porque o sacrifício anterior já não tinha mais validade. Porque no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, uma vez por ano, era necessário pedir perdão pelos seus próprios pecados e pedir perdão pelo pecado do povo. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus Cristo se entregou por mim e por você, ele entrou no lugar santo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora, através de Jesus, nós temos acesso livre ao Deus Pai Todo-Poderoso. Ninguém até então, nenhum sacerdote até então, poderia se assentar e dizer: a minha obra está completa e eu posso descansar. Mas quando Jesus entrou no Santo dos Santos, quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, a Bíblia diz que ele se assentou. Me dá entendimento de que se assentar significa está consumado, está pronto e não é mais necessário outro sacrifício que me substitua. O meu sacrifício é perfeito. Então o autor de Hebreus diz: portanto, ainda resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. E Jesus, lá em Mateus, diz: venham a mim, quem? Vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Você não vai encontrar descanso na política. Você não vai encontrar descanso nas redes sociais. Você não vai encontrar descanso no teu pai, na tua mãe, no teu irmão, na tua irmã. A Bíblia Sagrada diz que, portanto, resta um descanso para o povo de Deus. E o nosso descanso está em Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo.
O nosso descanso, irmãos, não é aqui, a Bíblia diz. O nosso descanso está no céu, assentado à destra de Deus. Nele nós podemos descansar, nele nós podemos confiar, nele nós podemos repousar. Me faz lembrar o apóstolo João, que quando eu leio, pastor Antônio, pastora Neuza, o apóstolo João, que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele sentia confiança, sentia segurança e sentia apoio aos braços de Jesus. Assim como João, nós devemos também descansar em Jesus. Jeremias capítulo 31, versículo 25 diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Se você veio para esta igreja nesta noite, ou se porventura você está me assistindo, seja lá por onde for, Deus está me dizendo através da Bíblia que Ele vai te restaurar. Restaurarei o cansado, vou dar força, vou saciar, vou dar suporte para aquele que está enfraquecido. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, nesta noite, você que se encontra enfraquecido, cansado, exausto, afadigado, Deus está dizendo: eu vou te fortalecer, eu estou te fortalecendo, eu estou te dando ânimo, eu estou te dando graça. Você não vai sair daqui do mesmo jeito, da mesma maneira com a qual você entrou aqui. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui saciado. Você vai ter força. Diga ao fraco, eu sou forte. Está na hora de você parar de falar assim, eu sou um coitadinho, uma coitadinha. Está na hora de você parar com isso. Diga ao fraco, eu sou forte. Tira do seu vocabulário a expressão, eu sou fraco. Não diga que você é fraco, porque você tem um Deus que tudo pode, você tem um Deus que é todo poderoso, você tem um Deus que pode todas as coisas. Então pare de dizer que você é fraco e comece a dizer nesta noite que você é forte. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Está na hora de parar, irmão. Você não é fraco. Não é, irmãos, autoajuda, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. É a ajuda do alto. Eu não estou pregando a autoajuda aqui nesta noite. Eu estou pregando a ajuda do alto. Se você, porventura, precisa de socorro, recebe o socorro de Deus. Deus está me dizendo aqui que tem pessoa que chegou aqui exausta, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em desanimar. Mas eu digo para você, não desista. Não desista, não desista, o teu Deus tudo pode. Coloca nas mãos de Deus, aleluia. Coloca a tua fraqueza na mão de Deus. E eu tenho certeza que você vai sair daqui jubilante. Restaurarei o exausto. Se você está sem força, receba força. Se você está sem vigor, receba vigor. Se você está sem ânimo, receba ânimo. Irmãos, os dias são maus. Sim ou não? Os dias são maus. Se nós pararmos, olharmos para trás, querer desistir, nós não vamos chegar onde Deus quer que cheguemos. Então é tempo de avançar. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Ah, mas você não sabe o tamanho da minha luta.
Eu não sei verdadeiramente o tamanho da tua luta. O que eu sei é o tamanho do meu Deus. Que Deus pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Seja doença, seja problema na família, seja enfermidade, seja o que for. Deus tem a resposta para você nesta noite. Deus tem resposta favorável a você nesta noite que está cansado. Eu vou te restaurar agora. Eu vou te dar ânimo agora. Eu vou saciar a tua fome agora. A tua necessidade agora. Só quem crê que recebe isso. Isaías 40, 29 ao 31 diz: Ele, quem? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele fortalece o cansado. Dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem pode louvar a Deus por essa palavra nessa noite? Não é para todo mundo. É somente para aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como a águia. Está na hora de parar de querer voar baixo e mudar o plano de voo. Está na hora de mudar o plano de voo agora. Você está voando baixo. Mas Deus quer que você voe alto como a águia. O que você quer está aqui, diz o Senhor. Mas o que eu quero para você está aqui. Eu não te quero voando baixo. Eu te quero voando alto como águia. Para de pensar pequeno. Para de pedir pouca coisa. Para de ter pouca fé. E começa a voar alto. Deus quer você voando alto. Pensai nas coisas que são de cima, diz o Senhor, e não nas coisas que são da terra. Começa a pensar no tamanho do teu Deus e não no tamanho do teu problema. Sabe qual é a nossa dificuldade? Sabe qual é o nosso problema? É que nós olhamos para o monte e nós dizemos para o monte: monte, você é grande. Monte, você é muito grande. Problema, você é grande. Dificuldade, você é grande. Enfermidade, você é grande. Quando nós deveríamos olhar para o monte, para o problema, para a dificuldade e dizer: monte, problema, dificuldade, o nosso Deus é que é grande. O nosso Deus é que é forte. O nosso Deus. Você é grande, monte, mas o meu Deus é maior. Você é forte, monte, mas o meu Deus é maior. Você é grande, monte, mas o meu Deus é muito maior. Então, está na hora de parar, de falar para o teu problema que você tem um grande problema e começar a dizer para o teu problema que você tem um grande Deus que resolve o teu problema. Voe alto. Não pense baixo. Voar alto é pensar nas coisas que estão além do que a maioria dos homens pensam. Os homens, no geral, querem ser ricos. Os homens, no geral, querem ser famosos. Os homens, no geral, querem ser grandes à vista dos homens. Mas nós não. Nós não. Nós não. Nós pensamos alto porque nós queremos intimidade com Deus.
Nós pensamos alto porque nós queremos relacionamento com Deus. Nós voamos alto porque nós temos comunhão com Deus Altíssimo. Pense em Jesus quando acordar. Pense em Jesus quando se levantar. Pense em Jesus quando almoçar, quando for tomar o seu café da tarde e quando for dormir, sonhe com Jesus. Pense em Jesus sem parar. E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que a sua vida vai mudar. É impossível viver para Deus. Aleluia. E não ser promovido por Deus. É impossível viver para Deus e ser esquecido por Deus. É impossível. Então nós pensamos em Deus. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Nós ansiamos estar com Deus. As outras coisas são consequências daquilo que Ele quer, pelo seu beneplácito, a sua vontade nos dá. Os homens naturais não entendem isso. Mas quem é do Espírito entende as coisas que são do Espírito. Êxodo 33, 14 diz: Respondeu o Senhor: Eu mesmo. Quem? Deus, né? Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Você imagina o poder da amplitude desta palavra? Eu estou andando na rua, quem está comigo? Deus. Eu estou na faculdade, você está na faculdade, quem está contigo? Deus. Você está trabalhando, Deus está contigo. As coisas começam a fluir, parece que o dia flui melhor. Por quê? Porque Deus disse, e Ele está dizendo agora também para nós: eu mesmo o acompanharei. Aleluia. E lhe darei descanso. Sabe aquele problema com o qual você chegou aqui nesta noite? Deus está te dando descanso. 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 Deus está te dando descanso deste problema. Ele mesmo está à tua frente. Aleluia. Ele mesmo está contigo. Não é o irmão evangelista Paulo que está te prometendo isso, porque se fosse eu, você teria razão em se preocupar. Mas como eu tenho certeza que é Deus que me usa nesta noite, você pode sossegar o teu coração, sossega a tua alma, porque Deus está dizendo aqui: eu, Jeová Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Deus tremendo, Deus forte, El Shaddai, Eu Elohim, oh, aleluia, vou marchando à tua frente, eu abro o mar, eu abro porta, se for necessário, eu te chamo para carregar, aleluia, aleluia, aleluia. Para te carregar nos braços. Eu estou te carregando nesta noite. Se você não tem força para caminhar sozinho, se prepara, porque eu vou te tomar pelas minhas mãos. Eu vou fazer de você o meu filhinho nesta noite. Eu vou te fazer forte. Eu vou te fazer poderoso na terra. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui, tem Deus aqui, Deus está te carregando nos seus braços, Deus está te fortalecendo, Deus está te dando ânimo, recebe força, recebe visão espiritual, abacadácia, adecadequévia, Deus está aqui neste lugar, recebe força do Senhor. Eu te carrego nos braços nessa noite.
como uma criança de cantará, sedece. Eu te fortaleço, eu te dou força. Você vai voar alto como a águia, aleluia. Você vai correr, aleluia, e você não vai se cansar, aleluia. Você vai andar e não vai se cansar. Por quê? Porque você é forte? Não, porque eu, Senhor Todo-Poderoso, é que sou forte. Descansa o teu coração. Sabe aquele problema que você diz que não tem jeito? Entrega na minha mão. Sabe aquela enfermidade que você diz que não tem jeito? Entrega na minha mão. Confia e descansa. Resta um descanso para o povo de Deus. O povo lá fora não tem descanso porque não tem a presença de Deus. Porque se tivessem a presença de Deus, assim como nós, teriam esperança. Mas a nossa esperança não está aqui nesta terra. A nossa esperança vem do Senhor. Aleluia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu Deus é forte, o meu Deus é grande, o meu Deus põe muralhas abaixo. Deus é grande, Deus é grande, Deus é forte, Deus é poderoso. Descansa e confia. Descansa e confia. Aleluia. Glória a Deus. Mas há um perigo no cansaço. Há um perigo no cansaço. A Bíblia diz que um homem chamado Esaú veio da sua caçada cansado, exausto, sem forças. E o seu irmão Jacó estava preparando um guisado saboroso. Esaú, cansado, exausto, olha para Jacó fazendo um guisado saboroso e pede do guisado para Jacó. E Jacó, na sua astúcia, diz: dai-me a sua primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú olha para Jacó e diz: do que vale a minha primogenitura se estou exausto a ponto de morrer? Desprezou o direito da primogenitura, o direito à bênção, porque estava cansado. Não tome decisões quando você estiver cansado, porque decisões quando se toma cansado, geralmente dá problema. Esaú perdeu a bênção da primogenitura. Esaú perdeu o direito à herança e a ter o seu nome escrito na história como predecessor da nação de Israel. Era para Esaú ter a bênção da primogenitura, porque o direito era dele. Mas ele, cansado, desprezou o direito da sua bênção. Não tome decisões quando você estiver cansado. Pare, reflita, peça direção para Deus. Porque geralmente o inimigo tenta tirar a tua bênção quando você está cansado. Lembra de Jesus e siga o exemplo de Jesus. A Bíblia Sagrada diz, e eu vou pegar com voz ou sem voz, a Bíblia Sagrada diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois disso teve fome.
O inimigo se aproveitou daquela situação e veio ao encontro do Senhor para tentá-lo. Mas Jesus, pela sua palavra, o expulsou. Vai-te, Satanás. Você conhece a história, eu não vou me alongar. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a só Ele servirás. Então a Bíblia diz que o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus poderia ter caído, porque assim como nós sentiu fome, assim como nós sentiu sede, imagina jejuar durante 40 dias e 40 noites no deserto, e alguém vem e te oferece pão para comer. Mas Jesus, ele não estava ligado aqui. Jesus estava ligado no trono de Deus. E com a palavra de Deus, Jesus expulsou o maligno. Eu vou dar uma receita muito simples para você nesta noite. Não tome decisões quando você estiver cansado ou cansada. Ore a Deus. Peça direção a Deus e vá para a Bíblia. Expulse essa tentação. Resista essa tentação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não tome decisões quando você estiver cansado. Não faça como Esaú. Não perca a tua bênção. Não é do interesse de Deus que você perca a sua bênção. Pelo contrário, Deus se alegra com a sua vitória. Deus quer que você coma do melhor da terra. Não pense você que você vai sair por essa porta hoje e você não vai ser tentado. Que eu não vou ser tentado. Que o inimigo não vai tentar tomar a nossa bênção. Que ele vai tentar a todo custo entrar na nossa mente para nos enfraquecer, nos debilitar, nos cansar. Não deixe o inimigo te vencer pelo cansaço. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não permita que o diabo te vença pelo cansaço. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Êxodo, aleluia, capítulo 17, que Israel estava, perdão, irmãos, eu acho engraçado que quando eu vou pregar acontece cada coisa, né? Mas eu vou pregar. Querendo o inimigo ou não. Com voz ou não. Eu vou pregar. Aleluia. A Bíblia diz, capítulo 17 de Êxodo, que Israel estava em guerra. E Moisés, juntamente com Josué, estavam à frente de Israel. A Bíblia diz que Josué luta, desce para lutar. E quando Josué desce para lutar, Moisés sobe para orar. Aleluia. Só quem entendeu vai entender. Aleluia. Enquanto Josué desce para lutar, Moisés sobe o monte para orar. Aleluia. Quando o teu irmão estiver em batalha, você deve subir para interceder pela vida dele. Quando a tua irmã, o teu irmão, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe estiver guerreando, ou a tua igreja estiver em guerra,
você estará intercedendo. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Moisés ergue as suas mãos aos céus. E na mão de Moisés está o bordão com o qual o Mar Vermelho foi aberto. Numa das mãos, o cajado, e a outra estendida, intercedendo pela nação de Israel e por Josué que estava na batalha. A Bíblia Sagrada diz que as mãos de Josué, implicitamente ela diz que as mãos de Moisés se cansaram, porque estavam estendidas, mas a mão de Josué não se cansou. Josué não se cansa na batalha com a espada na sua mão, mas Moisés se cansou, intercedendo pela nação. A obra espiritual pesa mais do que a obra carnal. Josué está lutando com as suas armas na frente de batalha. E a Bíblia não diz que as suas mãos se cansaram. Mas Moisés estava intercedendo pelo povo e as suas mãos se cansaram. Então a obra espiritual sempre vai cobrar mais do que a obra carnal. Quem está à frente de uma direção, de um trabalho, sente mais o peso da responsabilidade do que aquele que simplesmente vem à igreja para cultuar, ou seja, lá o lugar onde estiver. A pastora Neuza, o pastor Antônio, os pastores em geral, sentem mais o peso da responsabilidade nas mãos do que aqueles que não têm nenhum trabalho na obra de Deus para fazer. A Bíblia diz que Moisés está com as mãos estendidas. E a mão de Moisés cansa, mas a mão de Josué na batalha não se cansa. Então a obra espiritual sempre vai cobrar mais do que a obra carnal. A Bíblia diz que Moisés estende as suas mãos em direção ao céu. A Bíblia diz que Moisés estende as suas mãos e o povo lá de baixo vê as mãos de Moisés estendidas. A mesma mão com a qual ele estendeu o seu bordão e abriu o Mar Vermelho, agora está intercedendo pelo povo. Só que esse povo é um povo obstinado, de dura serviço, que há poucos instantes atrás havia reclamado de Moisés. E sabe o que Deus fez? O mesmo Moisés do qual a nação de Israel havia murmurado, havia reclamado, foi o Moisés que Deus usou para libertar Israel. A Bíblia diz que não foi a mão de Josué que libertou aquele povo naquela situação. A Bíblia diz que enquanto a mão de Moisés estava estendida, Israel prevalecia. Mas quando a mão de Moisés retrocedia, Israel perdia. Eu vou te dizer muito bem claro para você. Enquanto os teus líderes estiverem com as suas mãos estendidas em seu favor, você vai prevalecer. Mas quando o seu líder cansar e as suas mãos abaixarem e retrocederem, você vai perder. Mas a Bíblia diz que 2 homens viram a fraqueza
de Moisés. Hur e Arão se levantam e veem que Moisés não está aguentando segurar suas mãos erguidas aos céus, porque o peso da responsabilidade de Moisés era muito grande. Então, Hur se coloca de um lado, Arão se coloca do outro lado, Moisés no meio. Hur segura na mão de Moisés, Arão segura na outra mão de Moisés. E a partir de então, aleluia, Israel prevaleceu. É necessário que se levantem Hur e Arão em nossos dias para ajudar os nossos Moisés, que estão diariamente intercedendo pelas nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo: Moisés não aguenta muito tempo. Moisés não consegue aguentar por muito tempo. É necessário que você saia do seu lugar, que você se levante e diga para Moisés. Só quem entende o mistério está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Só quem é espiritual. É necessário que você se levante do seu lugar. Veja a fraqueza de Moisés. Moisés é homem. Moisés é um ser humano. Moisés também tem as suas limitações. É necessário que você se levante e diga a Moisés: Moisés, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar, Moisés, porque senão você não vai aguentar. E se você não aguentar, nós não vamos também aguentar por muito tempo. Se Moisés cair, Israel também cai. Porque quem está com as suas mãos estendidas é Moisés. Então, quando Moisés demonstrar a sua humanidade, a sua fraqueza, se levante, meu querido, e diga para o seu pastor: pastor, eu posso te ajudar? Vamos falar um português bem claro para você entender nesta noite. Eu posso te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Porque se você continuar desse jeito, você não vai aguentar muito tempo. Então eu quero te ajudar. Outra situação. Deus é maravilhoso. A Bíblia Sagrada diz que Moisés se assentava. Onde? Na porta da tenda. E julgava Israel da parte da manhã até o final da tarde. E entrava um, saía outro, e o dia vai passando, e Moisés ali, com a sua ocupação, aleluia, julgando a vida e a situação cotidiana do povo de Israel. E o seu sogro, chamado Jetro, viu o sofrimento de Moisés. Chama Moisés e diz: Moisés, não é bom isso que você está fazendo. Você não vai aguentar por muito tempo. Pega homens, separa homens, aleluia, e Deus vai tirar da unção que está sobre a tua vida, Moisés, e vai distribuir sobre aqueles homens as causas grandes. Você vai julgar, e as outras, as demais, os juízes vão julgar. A Bíblia Sagrada diz que Moisés obedece. E a Bíblia diz
que da unção que estava na vida de Moisés foi repartida, se não me falha a memória, entre 70 homens. Então é necessário que você, que eu, que nós como igreja, nos alistemos no exército do céu nesta noite. Deus está te convocando nesta noite. Moisés não vai aguentar por muito tempo. O teu pastor não consegue tomar conta de tudo. O teu pastor não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É necessário que você se levante. É necessário que eu se levante, porque o teu pastor é ser humano. A tua pastora é uma ser humano. É limitado, porque é ser humano. Mas se nós nos unirmos como igreja, nós vamos sacudir a alvorada. E a carga que está hoje somente no ombro de Moisés, e a carga que está somente no ombro do teu pastor, seja ele quem for, diga para ele: eu vou te ajudar nessa noite. Eu tenho uma mensagem de Deus para você nesta noite. Ajude o seu pastor, seja ele quem for. Se você estiver me assistindo pela internet, Deus está te convocando também. Ajude o seu pastor.